Bom dia, meus amores. Estamos aqui para mais essa aulinha, tá? Agora nós vamos para Biologia 2. Se eu não me engano, eu sempre faço confusão. Eu acho que a 2 sistemas é a 1, né? Bio 1. E a que trata dos seres vivos é a Biologia 2. Se eu estou fazendo confusão, é só inverter, tá? Vocês veem aí na apostila. Bom, peço perdão para vocês que me deu um branco na outra aula de sistema urinário. Me deu um branco e aí eu fui fazendo ali um enrolation. Vocês devem ter percebido, né? Que eu esqueci a glândula que produz ADH. Esqueci mesmo. A gente dá essa aula há anos e anos, né? E fala sempre dela, mas a nossa mente é complicada. E a minha, particularmente, às vezes me dá esses brancos. A glândula que produz ADH é a adenohipófise, tá? Então, a gente tem ali uma ramificação do hipotálamo no nosso encéfalo. Essa ramificação do hipotálamo gera essa glândulazinha que tem duas regiões, a adenohipófise e a neurohipófise, tá? A neurohipófise, ela não tem tanta importância igual a adenohipófise, né? Serve só para liberação ali de melatonina, né? Então, quando a gente está com sono, né? Ela mantém a função ali do nosso sono. Então, no escuro, né? No escurinho. De novo. Um momentinho antes. Eu coloco o celular para despertar de minuto a minuto. Bom, a neurohipófise, ela libera melatonina, né, que ajuda no controle do nosso sono. Então, melatonina é ativada quando a gente está no escuro, né, e tudo mais. Agora, a adenohipófise, ela é mais importante, porque ela libera alguns hormônios importantes, inclusive hormônios como a FSH e a LH, que são hormônios que ativam a ovulação do sistema reprodutor feminino, então ela é muito importante. Ela também libera a ADH, que é importante aqui no nosso sistema urinário, beleza? Então, é a adenohipófise, que é um lado da hipófise, que libera a ADH, que é o hormônio antidiurético, importantíssimo para a homeostase, para o equilíbrio do nosso sistema urinário, beleza? Então, dado essa informação, corrigindo o meu erro, vamos continuar com zoologia. A gente falou sobre plantas, lembra? A gente falou sobre plantas, falamos sobre protozoários, falamos sobre fungos, falamos sobre bactérias. E agora, quais seres vivos que está faltando? Os meus preferidos, né? Que eu prefiro, claro, junto com plantas, né? Que é a minha área. Eu sempre gosto de falar de zoologia, tá? E a gente divide a zoologia na biologia em zoo 1, tá? Que é a zoologia dos invertebrados, e aqui eu trato de todos os invertebrados que não possuem vértebras, e também a zoologia 2, que eu vou dar na outra parte, que é a zoologia dos vertebrados, tá? Animais que possuem vértebras. Então aqui eu vou tratar dos poríferos, esponjas, quinidários, que são as águas-vivas, plateumintos, nemateumintos, insetos, né, moluscos, equinodermos, que são as estrelas do mar, tá? Enfim, todos esses animais que não possuem vértebras, anelídeos, né, todos os animais que não possuem vértebras. Posteriormente, eu vou falar dos vertebrados, animais que possuem notocordas e possuem notocorda e vértebras, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Showzaço? Então, sempre que a gente fala de zoologia dos invertebrados, a gente lembra, né? Invertebrados, insetos, anelídeos e moluscos. Sempre vem isso na cabeça das pessoas, mas elas se esquecem e às vezes nem consideram alguns invertebrados como animais. Então, vocês percebam aqui nessa foto, quantos animais vocês veem nessa foto. Vocês podem até, que vocês são inteligentes, depois de uma análise melhorada da imagem, vocês podem falar, tem aqui uma esponja, tem aqui um coral, que é um animal invertebrado, que é um quinidário,
do mesmo grupo ali das águas-vivas, né? Porque vocês são inteligentes. Mas é natural. De cara, a gente vai observar quais animais? Os peixes, né? Porque a gente está mais familiarizado. Mas a gente vai ver que esses grupos de animais são completamente diversos e existem animais, né? Inclusive alguns cordados, tá? Que não parecem mesmo que são animais, porque são animais que vivem num substrato, não se movimentam muito, e a gente vai falar muito deles aqui nessa parte dos invertebrados na zoologia 1, tá? Então, o primeiro grupo, e é o grupo mais primitivo, é o nosso Bob Esponja, tá? Desenho era o meu desenho preferido junto com Pokémon, tá? Sempre gostei de Bob Esponja, tá? Que simboliza ali as esponjas do mar, que são chamados de poríferos, tá? Então as esponjas são animais sésseis que carecem de um tecido verdadeiro. Olha só, eu já falei para vocês que todos os animais possuem tecidos, né? Uma organização de células que possuem uma determinada função. Mas os poríferos não têm tecido verdadeiro. Para vocês verem como que são animais muito primitivos, tá? Então, desculpem, são animais extremamente primitivos, tá? Estão até num grupo separado dos animais, que é o grupo Parazoa, né? Diferente dos outros animais que está inserido no grupo Eumetazoa, tá? Os poríferos são ali como se fosse uma transição dos protozoários, que têm estruturas muito parecidas, para os animais, tá? Então são esses seres ali de transição. As esponjas são animais filtradores, tá? Então elas tiram partículas, elas se alimentam retirando algumas partículas da água, filtrando essas partículas e se alimentando, tá? E essas partículas atravessam pelo seu corpo, que é todo perfurado de poros, por isso esse nome nas esponjas, tá? Poríferos vem de corpo perfurado por poros, tá? Por esses poros, essas esponjas, esses poríferos, vão filtrar a água e conseguir se alimentar, tá? Então a água ela é drenada através dos poros em uma cavidade central que é chamada de átrio ou espongiocele. Então flui para fora da esponja por meio de uma grande abertura que é chamada de ósculo. Então a gente está vendo aqui, ó, essa grande abertura, ela tem vários poros que a gente não consegue observar, tá? São microscópicos. Essa cavidade interna é chamada de átrio ou espongiocele e a água ela vai ter esse movimento, entrar pelos poros, entrar no átrio e sair pelo ósculo, beleza? Ali ela vai ser filtrada. As esponjas mais complexas têm paredes do corpo preguiadas e muitas contêm canais de água ramificados em vários ósculos. Showzaço? Então aqui, ó, a estrutura e a fisiologia de uma esponja. A água ela vai entrar por esses orifícios, por esses poros, estão vendo aqui, ó. E aqui a água entrando nesses poros vão dar de cara com uma célulazinha bastante importante nas esponjas. Olha aqui, ó, tá vendo? Vamos dar um zoom nessa célula pequenininha aqui. Essa célula é chamada de coanócito. Olha o nomezinho dela. Coanócito. O que essa célula faz de tão importante, Dani? Essa célula é a célula que vai fazer a filtração dessa água e, consequentemente, irá alimentar essa esponja. Então, aqui, ó, a água ela vai entrar, né, cheia de partícula, né? Esse coanócito possui um mucozinho, né? Um muco, como existe um muco no nosso sistema respiratório, que agarra as partículas que vêm do ar. Esse coanócito também possui um muco, onde as partículas presentes na água vão ser agarradas ali, e ela consegue filtrar. E ela também tem um flagelo, tá vendo aqui? Por isso que elas são muito parecidas com alguns protozoários. Os protozoários têm essa mesma estrutura aqui.
Por isso que, muito provavelmente, a gente veio de ancestrais protozoários, nós que eu estou dizendo, os animais, né? Esse flagelo vai ajudar ao movimento, no movimento da água. Então, essa água vai sempre ser levada para cima através do batimento dos flagelos. Então, essa água vai entrar, esse muco vai reter as partículas e, através do movimento dos flagelos, essa água vai sair do átrio, ou espongiocele, para o ósculo. E a partícula de alimento ficou retida ali, ó. E é o coanócito também que vai fazer a digestão intracelular dos alimentos que estão presentes nessa água. Então, o coanócito nas esponjas não só retém essas partículas de alimento, como eles também fazem a digestão. Por isso que os coanócitos são extremamente importantes para as esponjas. Beleza? Então, coanócitos participam da digestão intracelular das esponjas. Por isso que, aí você pode me dizer, poxa, Dani, mas um animal tão primitivo, por que classificam ele, as esponjas, como animais? Justamente por causa dessa função, tá? Então a gente viu que, na função alimentar que eu estou dizendo, a gente viu que existem seres autotróficos, como as plantas, né, e algumas cianobactérias e bactérias, e existem seres heterotróficos, que são fungos e animais. Qual a diferença de fungos para animais? Os fungos, como eu disse, faz a decomposição extracelular. Então, primeiro eles decompõem os alimentos, para depois esses alimentos já digeridos eles ingerirem. Os animais não. Todos os animais fazem digestão intracelular, beleza? Assim como as esponjas fazem, né? E tem uma outra proteína que só é encontrada nos animais, que é a proteína chamada de colágeno, beleza? Então, o colágeno, ele só é encontrado nos animais, e os poríferos também possuem colágeno, tá? Então, é uma característica dos animais, por isso que eles são agrupados, mesmo sendo muito primitivos, eles são agrupados nos animais. Mas são seres, como eu disse, bem primitivos, tá? Que possuem características também primitivas, tá? Então, como assim características primitivas? Eles são animais diblásticos. Então, na nossa outra aulinha, eu deveria ter dado essa aulinha primeiro, tá? Mas na nossa outra aulinha, não se preocupe que eu vou falar o que são animais diblásticos e o que são animais estomados, tá? Animais diblásticos, basicamente, são animais que possuem apenas 2 folhetos embrionários, tá? Endoderme e ectoderme. Então, os poríferos só possuem 2 folhetos embrionários, por isso que são diblásticos, tá? Os outros grupos de animais são, na maioria, triblásticos. Então, apenas quinidários e esponjas são animais diblásticos, tá? Alguns autores, como eles não possuem tecidos formados, até dizem que eles são monoblásticos, então eles possuem apenas um folheto embrionário, tá? Mas a característica mais importante é que eles não são triblásticos, como a maioria dos animais, tá? Não são estomados, eles não possuem boca, tá? Então, não possuem boca, são assimétricos, possuem simetria trirradial, que a gente vai ver que a maioria dos animais possui simetria bilateral, tá? Então, essa simetria radial requer de uma simetria bastante primitiva. São animais sésseis. A maioria dos animais se movimentam, né? As esponjas não, todas as esponjas são sésseis. São animais aquáticos também, tá? Maioria de água salgada, existem poucas esponjas de água doce. E o corpo com numerosos poros, né? Participam de um sub-reino, como eu disse, chamado de parazoa, que é um animal primitivo, ausência de tecidos, de órgão e de qualquer sistema. Então, basicamente, é um animal que não possui nada. Não possui sistema digestório, não possui sistema respiratório, a sua digestão é feita de maneira intracelular. Beleza? Showzaço? Vamos falar agora dos quinidários, tá? São as águas-vivas,
os corais, tá? Os quinidários já participam do subreino Eumetazoa, então já é considerado um animal, mesmo que ainda tenha características primitivas. E característica crucial, os seus tentáculos são armados com algumas células chamadas de quinidócitos. Por favor, não confundir com os coanócitos das esponjas. O coanócito das esponjas tem uma função. Quinidócitos estão presentes geralmente nos tentáculos das águas-vivas e são células muito urticantes, são células de defesa, ou então funcionam também para predação, tá? Que liberam substâncias urticantes que geralmente ou queimam ou paralisam. Por isso que já ouviram falar, né, que tocar numa água-viva é perigoso porque elas queimam. Essa queimação vem das substâncias que estão contidas nesses quinidócitos, beleza? Possuem duas formas corporais, que são pólipos, né, que é uma estrutura, depois eu mostro para vocês, e as medusas. As medusas são essa forma de corpo que são as águas-vivas, tá? E assim, basicamente, o que são quinidários? São as águas-vivas, os corais e as anêmonas do mar, tá? São os seres mais famosos aí, né? Então aqui, ó, ela possui duas estruturas, ó. Uma é de pólipo, perdão, que geralmente essa estrutura está presente lá nos corais, tá? E as medusas, que são as águas-vivas. É como se fosse, o pólipo é como se fosse a medusa virada de cabeça para cima, tá vendo aqui? E a medusa é o pólipo virado de cabeça para baixo, tá? Então, os quinidários, deixa eu ver se tem aqui as características dos quinidários. Olha aqui, ó, também são diblásticos, então possui apenas 2 folhetos embrionários. A maioria dos animais possui 3. Então a maioria dos animais possui endoderme, lá na formação do embrião, possui endoderme, ectoderme e mesoderme. Somente animais muito primitivos são diblásticos, ou seja, possuem 2 folhetos embrionários, somente endoderme e ectoderme, tá? E os quinidários, por serem primitivos, são animais diblásticos, tá? São animais protostômios. O que significa animais protostômios, tá? É quando a boca vem primeiro, tá? Então, quando a boca, na formação do embrião, a boca vem primeiro do que o ânus, esses animais são chamados de protostômios, tá? Eu vou fazer uma aulinha para tirar todas essas dúvidas com vocês, tá? Na aula que vem eu faço essa aulinha. O que são animais protostômios, deuterostômios, diblásticos, tá? Então, alguns animais são protostômios, ou seja, a boca vem primeiro que o ânus, e outros animais são deuterostômios, ou seja, o ânus é formado primeiro do que a boca, tá? Em uma regiãozinha que a gente vai ver depois, beleza? Então, alguns animais são protostômios, como quinidários, como insetos são protostômios, como anelídeos. E quem são deuterostômios? São estrelas do mar e os cordádeos, que somos nós. Tá? Por isso que estrelas do mar e cordados vertebrados possuem uma similaridade filogenética, ou seja, eles têm ancestrais em comuns mais próximos. A gente vai ver isso com mais calma depois, tá? Então, quinidários são diblásticos, 2 folhetos embrionários, e são protostômios. A boca vem primeiro do que o ânus, tá? Possui simetria radial, que é uma característica de animais primitivos. São sésseis, como alguns corais, né, alguns pólipos, ou livres, como as medusas, as estrelas do mar. E também são animais aquáticos. Eles já possuem tecidos formados, né, então já participam do reino Eumetazoa. A ingestão é feita na gastroderme, tá? Que é uma camada como se fosse o sistema digestório, é o sistema digestório deles, tá? E uma célula importante é o quinidócito. Olha aqui o quinidócito. Quando ele é tocado, ele possui um gatilho. Ó. Quando ele é tocado, ele desarma e
injeta substâncias urticantes no indivíduo. Se for um indivíduo muito pequeno, vai paralisar e aí a medusa vai conseguir comer. Se for um indivíduo muito grande, no máximo vai causar uma queimação, tá? Claro, depende de medusa para medusa, tá? Por exemplo, essas águas-vivas aqui, são as águas-vivas do Pacífico, são perigosíssimas. Elas podem matar um ser humano, tá? Um animal grande por causa do excesso de quimidócitos, beleza? Então essas são as características dos quinidários, tá? É importante e interessante a gente falar de branqueamento de corais também. Geralmente, a gente vê um coral sempre uma cor muito viva, né? Isso quer dizer que ele está vivo. Por quê? Eles participam de uma simbiose com algumas bactérias, tá? E são essas bactérias, as cianobactérias, alguns protozoários, que dão a cor dos corais, tá? Por quê? Porque os corais eles não conseguem se alimentar. Porque eles são sésseis, são estruturas que não fazem filtração igual as esponjas. Então eles se alimentam através do alimento que vem de algumas bactérias fotossintetizantes e alguns protozoários também, tá? De algumas algas de protozoários também. Então, o que os corais fazem? Por isso que é uma simbiose. Dão abrigo para esses micro-organismos e esses micro-organismos produzem alimentos para eles. Isso em condições ideais, tá? Agora, se eu tenho um pH aumentado no meu oceano, nessa água onde vivem os corais, ou se eu tenho um aumento de temperatura da água, o que acontece? Acontece um fenômeno de expulsão, né? Por alguma ocasião, os corais começam a expulsar esses micro-organismos e acabam morrendo sem alimento. É o que a gente chama de branqueamento de coral. Olha aqui, ó. Numa água com uma temperatura elevada e com um pH elevado, esses corais ficam branquinhos porque eles acabam expulsando esses micro-organismos, ficando sem alimento e morrendo, tá, gente? E morrendo, beleza? E quando acontece, o que pode ocorrer nesse aumento de pH e nesse aumento de temperatura? Bom, o aquecimento global. O aquecimento global, o aquecimento do planeta e, consequentemente, vai aquecer a água e pode promover o branqueamento e morte dos corais. E também muito lixo, muita matéria orgânica na água acaba aumentando, né? Na verdade, diminuindo o pH, né? Que torna os mares mais ácidos, né? E isso vem de uma poluição dos oceanos, tá? Então, é praticamente o que vem acontecendo nesse período antropogênico. A gente está poluindo os oceanos e o aumento também de temperatura do aquecimento global, tá? E aí você pode pensar, poxa, mas um animal tão primitivo, né, um coralzinho, não vai significar nada. Muito pelo contrário, eu acho que eu já falei isso com vocês. Os corais são abrigo, tá? São abrigo de mais de 70% de animais aquáticos. Então, 70% dos animais aquáticos poderiam ser extintos se os corais fossem extintos também. Então, eu não estou perdendo, tanto que os corais são considerados um ecossistema. E pode ser o primeiro ecossistema extinto no planeta Terra nesse período antropogênico, tá? Os corais sendo extintos, eu tenho uma extinção em massa de outros organismos marinhos e aquáticos que dependem dele, beleza? Por isso que a gente tem que preservar os oceanos, tá? Não poluir os oceanos, né? E também tomar medidas para diminuir a aceleração do aquecimento global. Entendido, meus amores? A partir semana que vem eu vou falar sobre essas temáticas, né, de diblásticos, vou explicar para vocês o que são diblásticos, o que são triblásticos, o que são protostômios, o que são deuterostômios, para a gente entender no decorrer nas nossas aulas de animais, tá? E vou dar início aos plateumintos. Vou começar a falar dos plateumintos e dos outros
invertebrados, beleza? Então é isso, qualquer dúvida é só vir no privado. Até semana que vem.